noite, aqui estamos com o toque do dia, nessa quinta-feira, como de costume, procurando levar a palavra de Deus de uma maneira simples, que possa alcançar o teu coração, né, onde você se encontra. E esse território é um território muito particular, e só Deus mesmo nos conhece e sabe aonde nós estamos, né? Muitas vezes nós mesmos não sabemos aonde nos encontramos, mas Deus sabe todas as coisas. Ele que esquadrinha os corações e Ele quer te alcançar essa noite através da palavra de Deus que anunciamos aqui no Toque do Dia. O nosso convidado hoje é o pastor André, né? André Campos, que tem o ministério do Monte Sião, que trabalha ali com o pastor Vitor, tem irmãos ali, o Felipe, o Arthur, todos bem ativos na obra, alcançando muitos jovens, uma igreja bastante ativa. E André também é pré-candidato a prefeito também daquele Corumbá. Também ele está entrando no ministério do reino, né? Que Deus, existe um reino, e temos também entrar, né? Estar ativo para ver o que Deus quer nesta nova área que muitas vezes deixamos a desejar por muito tempo. E acho que é tempo de nós envolvermos também no problema local, né? Da nossa cidade, as necessidades. E André, Deus tem colocado no seu coração para esse ministério. E hoje ele vai trazer uma palavra aqui que vem ao encontro dos nossos corações, o que Deus tem falado para ele, e ele vai nos comunicar aqui. Vamos chamar então André? André, por favor, chega até aqui para anunciar a palavra de Deus. Vamos lá. Boa noite, prazer estar aqui com o tio Marcos, no Toque do Dia, né? Surpresa, né, para mim, já são 4 anos do Toque do Dia, né, tio? É uma ferramenta fantástica que Deus tem dado ao tio para estar compartilhando, semeando a palavra. E missão difícil, né, tá aqui anunciando a palavra depois da pastora Anaí. Ela deixa a régua alta. Mas estamos aqui para compartilhar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. O tema da mensagem é o reino se move em adoração. A gente falar um pouquinho desse tema que a nós da comunidade Monte Sião é um tema muito caro, um tema que muito nos toca, um tema que muito nos inspira e algo que nós temos buscado, ansiado e temos nos movido através da adoração. E quando a gente olha para a criação, quando a gente olha para tudo que Deus estabeleceu na terra, nós vemos a adoração como uma ferramenta do céu para criar através da música ambientes, destinos, propósitos. E de fato Deus tem feito através da música e do louvor grandes coisas. Nós vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje a respeito desse tema e aprender talvez com a pessoa que mais possa nos inspirar, né, no quesito adoração, alguém que estava muito acima do seu tempo, muito à frente do seu tempo, que é o Davi, o salmista Davi, o rei Davi, alguém que podia expressar na sua música, nos seus salmos, né, aquilo que estava no seu coração. E eu quero começar então lendo o Salmo de número 34, onde Davi vai nos ensinar, nos instruir a respeito do louvor e a que tempo e de que forma. E aqui nós vamos então iniciar nosso compartilhamento. Então o salmista escreve assim no Salmos 34: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, ele me respondeu e livrou de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se
refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e que quer largos dias e viver bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor são sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será punido. Amém? Então, salmista Davi, talvez a pessoa que mais nos inspira no quesito adoração, alguém que poderia, facilmente ser um dos maiores líderes de louvor, podemos dizer assim, das Escrituras. E o que nós queremos compartilhar nessa noite a respeito do tema é que nós vivemos em um planeta que foi criado em meio à adoração. O Senhor me inspirou a respeito disso, e quando eu fui buscar as referências bíblicas a respeito de música, de louvor, de adoração, a gente vai ver que desde a criação já existia música. Desde o início do cosmos, quando Deus vai lá naquele texto, isso está em Jó, capítulo 38, no verso 7, quando Deus vai confrontar Jó, naquele diálogo com Jó, quando ele mediu as coisas, quando ele separou a água, ele mediu a terra, e ele vai lá confrontando Jó, e no verso 7 ele pergunta para Jó: Jó, onde você estava? Quando as estrelas da alva juntamente cantavam e os filhos de Deus jubilavam. Então, o que eu entendo desse texto é que enquanto Deus criava, existia uma sinfonia no céu orquestrando essa criação. E aí, para minha surpresa, depois a gente vai pesquisar a respeito daquilo que a ciência diz, e nós vamos ver que a ciência se dobra mais uma vez diante da Bíblia. E aí, se você der um Google aí, pesquisar o som das estrelas, você vai perceber que todas as estrelas, elas emitem um som, e elas são como se uma grande sinfonia no céu, o tempo todo tocando uma melodia orquestrada pelo Criador, que chama cada uma delas pelo seu nome. Então esse é o nosso Deus, e essa é uma grande verdade que nós podemos ancorar na Bíblia, onde nós entendemos e precisamos nos despertar para entender o valor, o poder e a transcendência da adoração. Nós habitamos num planeta, então, que foi criado em meio à música, em meio a uma orquestra celestial, e quando nós olhamos para a criação e olhamos para pontos bíblicos, nós vamos perceber que existe música, existe um louvor, existe uma trilha sonora para cada estação, para cada movimento do céu. Foi assim quando Jesus foi anunciado. Então os anjos vão formar um coral celestial para anunciar o nascimento de Jesus. É assim quando Maria recebe a notícia, e ela vai, tem até um canto famoso, existe uma melodia famosa, o Magnificat, que é o cântico de Maria. Existe o cântico de Ana, existe ali quando Josafá vai enfrentar ali aquela guerra, ele envia os levitas na frente, e eles vão cantando e declarando que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e o Senhor vai lutar aquela guerra na frente de Josafá. Então são muitos os cenários bíblicos onde a gente consegue perceber o poder que existe, a conexão que existe do movimento do céu com o louvor que o Senhor coloca nos nossos lábios. E aqui o salmista está nos inspirando a louvar o Senhor em todo o tempo e ter louvor nos nossos lábios dioturnamente, em todo momento, a qualquer instante. E enquanto nós ministramos a respeito disso, eu faço uma pergunta para você que está nos ouvindo: qual é
a melodia do céu que adentra na tua casa essa hora? Qual é a melodia que os céus querem tocar aí dentro da sua família, querem tocar aí dentro do seu pequeno grupo, quer tocar dentro, né, do seu negócio, quer tocar dentro da comunidade onde você congrega? Qual é a melodia do céu? Qual é a trilha sonora do céu para essa estação? Qual é a trilha sonora do céu para esse movimento? Então, nós olhamos para a palavra e vemos que existe um louvor, existe uma melodia, existe uma música do céu para cada movimento dos anjos, para cada movimento de Deus, e os céus querem tocar a terra, e existe uma conexão, existe uma oração que Jesus nos ensina a fazer para que a terra se manifeste a vontade do céu, né? Assim na terra como no céu. E que o Espírito Santo venha inspirar os nossos corações para entregar ao Senhor verdadeira adoração. Porque existem duas coisas que Deus procura entre os seus filhos. Existem duas características que a Bíblia me garante que Deus está procurando entre os seus filhos. Ele procura aqueles que vão interceder por uma cidade, aqueles que vão se colocar na brecha da intercessão. E ele procura também verdadeiros adoradores, que adorarão em espírito e em verdade. Então eu quero convidar você a ocupar esses dois ambientes, o ambiente da intercessão, o ambiente do secreto, o ambiente da intimidade e o ambiente da adoração, onde de fato nós rasgamos o nosso coração e entregamos a Ele a nossa devoção, o nosso louvor, o nosso elogio, a nossa gratidão. O salmista vai dizer: entrai pelas suas portas com gratidão e em seus átrios com louvor. E que o louvor possa abrir o caminho, né? Que o louvor possa ser esse sinalizador para que a atmosfera mude, para que os céus venham tocar a terra, para que o sobrenatural de Deus venha se fazer presente entre nós. E são muitos testemunhos dentro da palavra, né? Com o próprio Davi, com outros heróis da fé. Quando a gente vai lá na frente, né? No Velho Testamento, a gente falou lá em Josafá, porque a adoração, nós podemos entender que a adoração quebra cadeias, que a adoração liberta, que a adoração vence batalhas. Então eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas eu sei que existe um louvor, existe uma música do céu para trazer a vitória nesse momento, nessa luta que você está enfrentando aí, meu irmão. E eu garanto isso pela palavra de Deus. Então, talvez algumas coisas não estão dando certo, talvez você se sinta preso, amarrado, angustiado, né, com o espírito oprimido. E eu quero dizer para você que existe um louvor que liberta. Quando Paulo e Silas, eles estavam presos e ali encarcerados por falarem de Jesus, por anunciarem o evangelho, nós vamos entender que o Espírito traz uma oração, uma adoração ao coração daqueles homens, né? E o texto vai dizer assim, que à meia-noite, Paulo e Silas não murmuravam, não reclamavam, mas eles adoravam ao Senhor dentro da prisão. E então vem um grande terremoto e quebram-se as cadeias. E ao quebrar as cadeias, o carcereiro vem desesperado, achando que eles iam fugir. E ele fala: não te faças nenhum mal, porque ele estava a ponto de se suicidar. E ele pergunta: mas o que eu posso fazer para ser salvo? E aí esse texto vai dizer: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E todo esse movimento começa, né, com um coração de adorador, com um coração que podia estar murmurando, que um coração que podia estar lamentando, porque de fato eles estavam anunciando a palavra de Deus, eles estavam cumprindo o ID de Jesus, né, estavam no centro da vontade de Deus, e estavam ali açoitados e amarrados no tronco e trancafiados em uma cadeia. Mas a adoração rompe a atmosfera. A adoração daqueles homens toca o céu e traz um novo ambiente para aquele lugar, talvez sujo, impuro, né? Talvez o pior lugar para se estar. E ali no pior lugar para se estar, eles fazem um ambiente do céu, eles trazem, né, a presença do céu, e na presença do céu não há cadeias que permaneçam de pé. Então todos os grilhões são quebrados. Então eu quero inspirar você a buscar do céu a adoração para este tempo,
para o momento que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo um momento de enfermidade, um momento de luto, um momento de perda, um momento de angústia, um momento de tristeza. E eu quero dizer a você, querido, que existe um louvor, existe uma adoração que é uma chave para mudar essa situação, para atrair uma nova atmosfera, para conectar o seu coração com o coração de Deus, para que você possa perceber as coisas além daquilo que é visível, além daquilo que é palpável, e entrar naquilo que é intangível, entrar naquilo que é eterno. Porque aquilo que os nossos olhos podem ver vão durar algumas gerações, mas aquilo que nós não podemos ver, não podemos tocar, então isso é eterno. E nós queremos falar de coisas eternas, de coisas espirituais. E então, nesse movimento onde nós entendemos aqui, aprendendo com Davi, que o louvor precisa estar nos nossos lábios em todo o tempo. E em todo o tempo quer dizer no tempo que tudo vai bem, mas também no tempo que tudo vai mal. Eu gosto de um testemunho do Bill Johnson, quando ele perdeu a sua esposa, e era o primeiro culto dele sem a sua esposa na igreja, e as pessoas ainda em choque, porque o que ele está fazendo aqui já? Ele está recente no luto. E ele disse que agora, que aqui na terra, que nesse tempo que nós estamos vivendo, é a única oportunidade em toda a eternidade que nós teremos de adorar o Senhor em meio ao luto, em meio às lágrimas, em meio à dor, em meio às circunstâncias desfavoráveis. Porque chegará o dia e que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e nós os adoraremos para sempre. Mas nesse período de tempo, nessa dispensação, como diria o papai, nessa dispensação que nós estamos vivendo, é o único momento, é a única oportunidade que você tem de entregar adoração a Deus em meio à dor, em meio à luta, em meio ao luto, em meio à tristeza. E é desse tempo que nós podemos entregar a Deus sacrifícios de louvor. E é por isso que Davi, que era um homem que entendia muito de adoração e que entendia de lutas, que entendia de reveses na vida, né? Alguém que foi ungido para ser rei, e a partir dessa unção ele passa a ser perseguido, passa por tantos momentos difíceis. Você talvez conheça a história de Davi, talvez melhor do que eu. E ele é este homem que vai nos instruir a colocar a adoração dos nossos lábios em toda e em qualquer circunstância. Se tudo vai bem e se tudo vai mal. Porque o louvor precisa estar nos nossos lábios. Adorarei ao Senhor enquanto eu viver, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Nós vamos perceber que a adoração a Deus, ela não está ligada apenas à música, né? Existe um princípio teológico que quando nós falamos de adoração, nós precisamos encontrar essa palavra, essa verdade, essa manifestação em algum lugar na Bíblia. E a primeira vez que isso acontece, ela se torna referência para todas as outras. E a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, ela não aparece em meio à música, ela não aparece em meio à festa, mas ela aparece quando Abraão vai levar Isaac ao Monte Moriá e vai entregá-lo como sacrifício ao Senhor. Então a adoração está ligada a sacrifício, a adoração está ligada à renúncia, a adoração está ligada à entrega, né? E o Senhor está nos chamando a viver uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de adoração, né? Uma vida de devoção a Ele, onde nós abrimos mão do nosso direito, dos nossos desejos, para fazer aquilo que o Senhor está mandando, né? E nesse tempo nós queremos compartilhar isso com os irmãos, né? Dizer da importância da adoração nas nossas vidas, de entender que esse cosmos, esse planeta que a gente habita aqui, ele foi criado em meio à música, ele foi criado em meio à adoração. Existe um fator fisiológico da música no nosso corpo. Nós sabemos que depois da queda, a música também, né, foi usada para tantas coisas ruins, né, e ainda é usada hoje para tantas coisas ruins, para corrupção, para sexualidade, para tantas outras, para sensualidade, né, para tantas coisas que pervertem, né, o coração do homem.
mas existe o princípio, né? Para aquilo que a música foi criada, ela foi criada para adorar o Senhor, e que nós possamos nessa noite voltar os nossos corações a Deus e buscar de Deus qual é a música do céu para essa estação, qual é a música do céu para a manifestação de Deus nesse tempo, porque existe um louvor, existe uma nova canção, existe uma nova estação chegando, e é essa adoração que vai liberar esse tempo, é essa adoração, é essa canção profética que vai ativar esse novo, que vai fazer chegar essa manifestação. E é por isso que você vai ler a Bíblia de capa a capa, e você vai ver que existem louvores, existem músicas, existe uma inspiração do céu para cada movimento, desde a criação até no Apocalipse, né? No Apocalipse a gente tem lá aquele cântico do Cordeiro, nós não sabemos a melodia, mas a letra já está entregue ali, né? Digno é o Cordeiro de receber honra, glória e poder, porque tu criaste todas as coisas, e sem a tua vontade nenhuma delas vier a existir. Com o teu sangue compraste para Deus reis e sacerdotes, reinarão para sempre. Então existe uma música desde a criação, e existe uma música lá do Apocalipse, da consumação de todas as coisas, onde através desse louvor, a partir desse louvor, vai ser anunciado um novo tempo, um novo céu e uma nova terra. Então existe uma música para cada estação, existe uma adoração para cada movimento, existe uma canção que os céus querem liberar sobre a terra, e ela precisa vir do teu coração, ela precisa fluir através de você. Qual é a música do céu para a estação que você está vivendo? Então eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o seu momento, mas uma coisa eu tenho certeza: existe uma música, existe uma trilha sonora, existe uma adoração para esse momento na sua vida, e que o Senhor possa te inspirar, que essa palavra possa despertar o teu coração, para que você possa bater na porta do céu e dizer: Senhor, qual é a canção desse tempo? Qual é a música desse momento? Qual é a adoração que vai mover os céus nessa circunstância? Né? Se você talvez está num momento de dificuldade, em um momento de guerra, né? Talvez seja a mesma adoração que Josafá enviou os levitas ali cantando. Talvez você está se sentindo cercado, e talvez uma trombeta precisa tocar para as muralhas cair, né? Então que Deus possa despertar o teu coração para esse instrumento, né? Para esse sopro, para esse som que vai fazer algo novo acontecer na sua história, que vão fazer muralhas cair, que vão fazer exércitos serem desbaratados, e que vão anunciar o ano aceitável do Senhor aí na sua história, aí na sua vida. É um prazer estar aqui e compartilhar com você essas verdades sagradas. E se você tiver um tempinho, eu perdi bastante tempo fazendo isso, porque eu fiquei muito... sabe quando explode alguma coisa na sua cabeça? Quando eu comecei a pesquisar o som das estrelas, é algo maravilhoso. Tem muitos vídeos da NASA no YouTube, você pode pesquisar aí o som das estrelas, e você vai ver que existe uma orquestra celestial declarando 24 horas por dia a adoração a Deus. E que o seu coração e que o meu coração possa se unir à criação que adora o Criador. Nós entendemos que tudo que Deus fez, Ele fez bom, Ele fez perfeito, Ele fez agradável. Tudo que Ele fez está em perfeito estado. O único ser que Ele criou, que muitas vezes não obedece a Ele, é o ser humano. Nós vemos ali na passagem de Jonas, Deus fala com o mar, Deus fala com o vento, Deus fala com o peixe. Todo mundo ali estava obedecendo a Deus, menos o profeta. Então é isso, né? Que nós possamos alinhar o nosso coração em obediência ao Senhor, que nós possamos aprender com as estrelas e aprender com Davi, né? Que o louvor do Senhor esteja nos nossos lábios, né? Em todo o tempo, que você possa ser inspirado pelo salmista a adorar o Senhor em meio à dor, em meio à adversidade, e também nos momentos de alegria, de celebração, de conquista, porque o louvor do Senhor estará continuamente nos nossos lábios. Amém? Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando algo que Deus tem nos inspirado, colocado em nosso coração, um tema que é muito caro dentro da nossa comunidade, onde nós falamos muito e queremos gerar esse coração de adorador,
entre os nossos discípulos e compartilhar com você também esse anseio de nós termos uma comunidade de adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, que tem prazer da presença, que tem prazer em entregar a Ele devoção, adoração, gratidão, elogios, louvor. Eu costumo dizer que um dos nossos valores enquanto comunidade é uma adoração desesperada, né? E dessa frase vem a mim o salmista dizendo: como a corça suspira pelas águas, assim suspira por ti a minha alma. É um suspiro, é um anseio de vida ou morte. E que esse anseio, que esse desejo de estar com o amado das nossas almas possa guiar os nossos corações até Ele em todo o tempo, em louvor, em adoração. Que o Espírito Santo te dê a música certa para essa estação, que você possa vencer, que você possa avançar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este é o pastor André, né? Deixando esta mensagem de adoração. Deus habita no louvor, né? O lugar para encontrar a Deus, Ele está habitando ali no louvor, né? E o outro habita ali nas feridas, nas mágoas, né? Mas Deus habita no louvor, né? Então, realmente a importância de nós procurarmos estar adorando a todo tempo, né? Nos tempos difíceis, fáceis, o que o Senhor tem permitido vivermos, mas estamos adorando, né? Onde qualquer espírito de rebelião vai abaixo, né? Porque nós estamos louvando a Deus, o Criador dos céus e da terra, e tem um plano e um propósito para cada um de nós, né? Para cada vida, cada ouvinte essa noite, Deus tem um propósito, e o propósito é adoração aonde Ele está presente, tá bom? Agradecemos a presença do André, do pastor André aqui com a gente aqui no Toque do Dia, pela sua palavra que vai ficar registrada, e vamos procurar convidar mais André para estar presente aqui no Toque do Dia, tá bom? Agradecemos, Deus abençoe a todos, e assim encerramos o Toque do Dia de hoje. Agradecemos a atenção de todos.